Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Oh, Deus bom. Hoje é noite de ceia, noite de celebrarmos a ceia, e eu quero compartilhar uma palavra com você que fala sobre a ceia. A palavra chama-se: não participe da ceia indignamente. Amém. 1 Coríntios é o texto da ceia, capítulo 11, verso 27. 1 Coríntios 11, 27, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Paulo estava dizendo, o dorme aí, que alguns tinham morrido. Sabe, queridos, infelizmente muitos acreditam que tomar a ceia indignamente é participar da ceia tendo pecado em sua vida. Tem gente que ele pensa que ele consegue confessar todos os pecados e sair do quarto dele em forma de anjo. Se você pensa que você consegue confessar todos os pecados e sair do seu quarto em forma de anjo, você acabou de pecar, seu injusto. Você está com muita justiça própria. Por causa desse entendimento errado a respeito desse pensamento, que as pessoas pensam que Paulo está dizendo que participar da ceia, ou tomar a ceia indignamente, é estar em pecado. Aí eles ficam com medo de ficar doente, com medo de morrer. E Paulo estava falando o inverso. Quando você discerne o corpo, aí você come, e aquela comida, ou o pão e o vinho, é alimento para a sua vida, e é saúde para o seu corpo físico, amém? E às vezes os pastores exortam os membros a terem cuidado, olhe para você mesmo, né? Será que vocês são dignos de tomarem a ceia hoje? E essa é uma situação problemática. Sabe por quê? Os irmãos ficam numa sinuca, sem saber qual resposta ele vai dar diante de Deus agora. Fica com duas situações para ele. Primeira situação, ele pensa: se eu me avaliar e concluir que eu sou digno, então eu posso tomar a ceia. Mas, se alguém fizer isso, na verdade, ele está tendo simplesmente um ataque psicótico de justiça própria. Ele está pensando: eu sou muito bom, eu sou digno, então eu posso tomar a ceia, porque eu orei, eu jejuei, eu pedi perdão a Deus, eu estou angelical agora. Estou ISO Céu 2009. Isso é um problema, porque ele se avaliou e concluiu que é digno. Se você se avaliou, concluiu que é digno, então você está dizendo: não preciso de Jesus, eu mesmo já resolvi a situação. Mas vamos dizer o outro extremo. O outro extremo é que, se depois de se autoavaliar, você conclui que você é indigno, pois tem pecado, e por causa disso você então não quer participar da ceia. Então, quando você faz isso, você caiu no outro extremo, você está negando o perdão de Cristo. O não reconhecer o perdão de Cristo. Uau, deixei você numa situação agora, né? Uma problemática. Para os que têm 30 anos ou mais, precisa de uma solucionástica. É uma situação ruim. E essa situação ruim, ela é causada por ensinos ou ensinamento errado. Então, pastor, o que significa participar indignamente? Participar indignamente, queridos, não se refere a você ser digno de participar da ceia. Não é isso. Não está falando de você ser digno de participar da ceia. Na verdade, querido, pode falar um negócio para você abertamente: ninguém é digno, meu filho. Ninguém. Tem ninguém digno. O Senhor, Ele morreu por pessoas indignas. Agora, olha o verso 27 do texto que nós lemos: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente.
A palavra indignamente aqui, querido, é um advérbio. Faz muito tempo que eu estudei, mas eu não me esqueci. É um advérbio. O advérbio, ele se refere à forma como temos uma atitude, temos uma ação. No caso aqui, como participamos da ceia. Se a palavra fosse indigno, então não era um advérbio, era um adjetivo da pessoa. Mas não é indigno. Se fosse indigno, estaria se referindo a mim e a você. Não é esse o caso. Advérbio é a qualidade da ação, a maneira de fazer aquilo. E indigno é a qualidade da pessoa. Né? A gente aprendia assim que advérbio é a qualidade da ação do sujeito. E adjetivo é a qualidade do sujeito. Né? Então é diferente advérbio e adjetivo. E Paulo está usando um advérbio. Ou seja, ele está dizendo que temos que tomar cuidado com a forma como participamos da ceia. Quem está me entendendo? Os irmãos, não sei, eu senti os irmãos dentro da sala de aula com o professor de português. Aquele negócio assim, eu achei que era culto, aí disse que era culto. Já acabamos a parte do português. No verso 21, Paulo diz que alguns ali tomavam a ceia antecipadamente. Eles levavam a ceia e tomavam a ceia. A ceia não era como hoje. A ceia era o alimento deles. Eles levavam o pão e o vinho para se alimentar do pão e do vinho. Então, como nós comemos arroz, feijão, eles comiam pão e vinho. Era o alimento deles. Então, e a Bíblia Sagrada também, Paulo diz que há pessoas que levavam a sua ceia, comiam a ceia antecipadamente, deixavam os outros com fome, e tinha sujeito que ia para lá e embriagava, bebia tanto que embriagava. Não podia nem voltar para casa dirigindo o camelo, senão poderia ser preso na lei seca. Paulo diz que tinha pessoas que estavam passando fome ali, no meio da reunião, e outros se embriagavam. O problema era a falta de respeito e a irreverência que eles estavam tendo com a mesa do Senhor, com aquilo que Jesus então havia instituído. Você sabe, Jesus, ele não levou, ele não assumiu nossos pecados na cruz. Sabia disso? Jesus assumiu nossos pecados na ceia. Foi na ceia que ele falou: olha, presta atenção, esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue. Então eu estou entrando em aliança com vocês, e a partir de hoje eu vou tomar, a partir de agora eu tomo o pecado de vocês, eu tomo. Aí ele foi para a cruz para pagar o preço pela aliança que ele tinha feito com os discípulos, os 12 discípulos que representavam a igreja. Os 12 discípulos, vai haver na Nova Jerusalém, vai haver 12 portas grandes de pérolas, 3 portas em cada canto da cidade quadrada, que é a Nova Jerusalém. E essas portas, todas elas têm um nome, cada um tem um nome dos apóstolos, dos 12 apóstolos, que eu já falei para vocês, que é óbvio que o apóstolo Paulo, que está lá escrito o nome dele, porque Matias era só para o momento, Paulo está escrito. Então, o que significa isso? Toda a entrada, toda a porta de entrada para o Evangelho de Jesus passa pelos apóstolos. Por isso nós somos apostólicos. Nós então vivemos o que os apóstolos pregaram, porque ele é a porta de entrada para que nós possamos entrar no Evangelho de Jesus e viver o Evangelho de Jesus. Quem está me entendendo? Participar da ceia indignamente é falhar em discernir o que o pão representa, aquilo que Cristo tinha falado para os 12 apóstolos ali no dia da ceia, da celebração da ceia, da cerimônia da ceia. Muitos irmãos da igreja de Corinto estavam comendo pão apenas porque estavam com fome, outros bebiam vinho até se embriagarem. O problema todo era o desrespeito e a falta de compreensão
do sentido da ceia. Portanto, tomar de modo indigno não tem a ver com você falhar em examinar-se a si mesmo e confessar os seus pecados antes da ceia, de modo a ter a ceia e de forma digna. Então agora eu me tornei digno para celebrar a ceia. Tem a ver com o modo como a pessoa participa da mesa do Senhor. Eu creio, irmãos, pode abaixar um pouquinho só, ou algum microfone ligado, ou o retorno. Não está ficando ruim para vocês não? Só para mim? Não, pode deixar, eu tomo o retorno nas costas, a cruz. Pode deixar. Aleluia. É que quando eu termino de falar, aí, no meu ouvido aqui, aleluia. Glória a Deus, amém, queridos? Meu nome é pastor Jadson, eu estou aqui para ministrar uma palavra. Tomar de modo indigno não tem a ver com falhar em me examinar, falhar em confessar os pecados. Tem a ver com o modo que a pessoa participa da mesa. Como eu falei para vocês, eu creio que Paulo diz que muitos estavam fracos e doentes, e alguns já haviam morrido, simplesmente porque não puderam desfrutar da cura que há no corpo. Eles não discerniram o corpo, eles não ponderaram que Isaías disse que Jesus tinha levado sobre o corpo dele as doenças. Então quando ele come do corpo de Cristo, ele está comendo saúde para o seu corpo físico, discernindo o corpo de Cristo, discernindo a ceia. Se eles tivessem discernido o significado do pão, que é o corpo, esse corpo de Cristo, com toda certeza eles teriam entendido que pelas pisaduras do Senhor, eles estavam curados. Aleluia! O momento da ceia é um momento para você se encher de fé, ser cheio da realidade de que Cristo levou sobre ele as nossas enfermidades. O momento da ceia é o momento de você ser curado das enfermidades, de você declarar cura sobre você. Glória a Deus. Se eles tivessem entendido, eles teriam sido acrescidos de fé para receber cura. Então, esse conceito errado de ser digno, ou de estar digno de tomar a ceia, ele é um problema. Mas ainda tem um problema maior ainda, é que ele se estende em tudo na sua vida. Tudo na nossa vida. Tudo na sua vida, você então começa a andar nessa fé, com essa crença errada. Então, por exemplo, se nós pedimos para alguém orar com um enfermo, ele vai primeiro sondar a si mesmo se ele é digno para ir lá orar ou não. E aí até no caminho ele fala: Senhor, me perdoa, deixa eu ver se tem algum pecado escondido. Se vai orar por um endemoniado, aí piorou. Ele começa: Senhor, será que eu pequei nas vidas passadas? Ele pensa até que tem vidas passadas para ele. Quando eu era bebê, será que eu bati na minha mãe, mordi o peito dela, fiz alguma coisa, Senhor, porque eu vou expulsar um demônio ali? E você imaginou se o demônio começar a falar? Começar a contar tudo? E aí, filho, aquele negócio, meu camarada? Você sabe, os demônios, eles sabem de todas as coisas. Os demônios imitam seres humanos. Por isso as pessoas vão no centro espírita e escutam alguém incorporado falar como o avô dele, ele acha que é o avô dele. O avô dele vai ter lá tempo, ele já está tão velho, vai conseguir subir de lá para cá, meu filho. Vai trabalhar demais para ele. E aí o demônio conta segredos que só ele só o avô e o neto sabiam. Falou: tá vendo? Isso é meu avô mesmo, é o meu avô. É demônio. Demônios imitam. E demônios, eles querem acusar. Na biografia de Martim Lutero estava traduzindo a Bíblia no castelo de Whitefield. E eles contam na biografia dele que ele estava traduzindo a Bíblia no livro de Romanos. E aí então, ele conta que
o diabo pegou um giz e começou a escrever todos os pecados de Martim Lutero no quadro. Todos os pecados. Foi escrevendo. Martim Lutero teve muitas experiências espirituais. Depois você assiste o filme Luther, que você vai ver o entendimento de Lutero, retrata muito bem o filme. E aí, então a história diz que ele foi escrevendo, e Martim Lutero continuou traduzindo a Bíblia lá, escrevendo. Quando não estava cabendo mais nada no quadro, Martim Lutero levantou, pegou o giz e escreveu: mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Conta-se que o restante apagou na mesma hora, e ficou só o sangue de Jesus escrito no quadro. Então, que o diabo ele vai acusar, não tenha dúvida disso. O que eu quero mostrar para você é a respeito do entendimento de você celebrar a ceia. Aí então você fala para a pessoa, aí você fala para alguém assim, aí continua, você pede para ele liderar, ele primeiro vai se examinar se ele é digno de estar liderando. Você pede para ele expulsar um demônio, orar por um enfermo, e ele vai se autoanalisar para ver. Aí quando ele se analisa, ele volta lá naqueles dois extremos. Ele volta lá naqueles dois extremos. Quais são os dois extremos? Os dois extremos é o seguinte: se ele concluir que ele é digno de fazer essas coisas que pediu para ele fazer, ele está confiando na sua justiça própria. Se ele concluir que ele não é digno, ele não está tendo fé para crer que Deus pode usar ele para fazer o que pediram para ele fazer. Quem está me entendendo? Pastor, então o que eu tenho que fazer? Presta atenção. Somente aqueles que creem que foram justificados pelo sangue de Jesus, só eles são úteis para Deus. Eles sabem que a justiça não é deles. Eles sabem que a justiça é de Cristo. Amém, querido? Eles sabem que não é nada pela justiça humana. Tudo procede de Deus. Tudo é por Deus, para Deus, em Deus, com Deus. Aleluia. Por Ele, para Ele, nele são todas as coisas. Deus residente em nosso espírito. Sabe, querido, não é você se autoanalisar que vai fazer com que você descubra se você é capaz ou se você não é capaz, se você é digno ou não. Presta atenção, escute isso. Essa mentira, ela foi disseminada, e nós precisamos frontalmente nos opor a esse ensino de que nós somos mudados se nós ficarmos nos analisando. Não, pastor, quando a pessoa peca, ele tem que se arrepender, aquilo tem que doer nele. Não é a sua dor, a dor que você tem pelo pecado, ainda que a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo se entristece sim, contrista o Espírito quando nós pecamos, é verdade. Mas não é a sua tristeza que muda você. Quem muda você não é o seu arrependimento piedoso, cheio de tristeza e dor. O que muda você é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Você está sendo mudado porque você é amado de Deus. Você descobriu que Deus é um Deus feliz. A Bíblia Sagrada diz que bendito Deus e Pai. E a palavra bendito é Macários. Macários é feliz. Ele está dizendo, Deus é feliz de ter filhos. Deus é feliz de ter você como filho dele. Amém? É isso que muda. É isso que muda nossas vidas. É isso que transforma de dentro para fora. Essa situação que foi disseminada, de que às vezes que você precisa se mudar, se transformar, se autotransformar. Se você precisa se autotransformar, por que Jesus morreria na cruz? Por quê? Quem está me entendendo? Amém, queridos? O diabo, ele quer desviar a nossa atenção de Cristo, e ele quer que nós fiquemos olhando para nós mesmos, achando que é nós mesmos. Pastor, mas o jejum não é uma penitência para que eu possa agradar a Deus? Não, o jejum não é para Deus. Sabia disso? O jejum é para você. Deus está bem, obrigado, mandou um recado, mandou lembrança, está bem, eu não preciso de jejum.
Ah, eu preciso de adorar a Deus, porque a luzinha dele está apagando, e quando eu adoro, aí o fogo dele pega de novo. Não, ele não precisa. Até a adoração que você faz a Deus é para você compreender que você tem um Senhor. Você é servo, Ele é Senhor, amém? Glória a Deus. Ministramos uma palavra falando sobre isso hoje. Recebendo o senhorio de Cristo. Sabe, querido, esse entendimento e essa ideia que às vezes de trazer a psicologia para dentro da igreja é um problema, você sabia? Aí então nós começamos a olhar para nós mesmos. Pensamos que se nós nos olharmos, nos analisar, nos conhecermos, nós poderemos ser mudados. Mas presta atenção, querido, o que nos muda não é a minha decisão de mudar, não é porque eu estou me esforçando. O que nos muda é o poder de Deus por meio do Espírito Santo. É Ele que nos muda. Olhar para si mesmo o tempo todo vai causar introspecção. E quanto mais introspecto você for, mais depressivo, triste você vai ser, porque você vai descobrir o quanto é ruim essa pessoa que habita dentro do seu corpo. O quanto é infeliz. O Senhor Deus, Ele chega a dizer que a justiça humana é igual trapo de imundícia. E isso é uma maneira carinhosa de falar. Porque o que ele está dizendo, no original, é que a nossa justiça humana é igual trapo de menstruação para ele. Ou seja, hoje alguém falou para mim, pastor, eu cheguei no ponto que acabou minhas forças. Eu falei, glória a Deus, que bom. Agora Deus pode fazer. Agora Ele pode fazer, você não tem mais força para lutar, você não tem mais energia para lutar, então agora Ele pode fazer, quem está me entendendo? Quanto mais consciente você ficar de você mesmo, mais você vai sentir condenação, mais vai sentir angústia. Nós só podemos ter fé quando nós olhamos para Cristo, e não para nós. Glória a Deus. Olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Tem duas coisas ruins que entrou dentro da igreja, eu vou explicar isso, que é a psicologia e a filosofia. E quando eu digo que são coisas ruins, eu não estou dizendo que elas não são boas, eu estou dizendo que é ruim querer usar ela no reino espiritual. São coisas mundanas, e quando eu digo mundano, eu não estou dizendo que ela é do diabo, por favor. Eu estou dizendo que elas não são espirituais. E tem ação, e tem poder, e tem a sua ação normal. E muitos irmãos que são psicólogos, não tem nada de errado nisso. Eu estou dizendo que é natural, é terreno. E muitos crentes acreditam que a psicologia tem um poder de mudar o homem. O ficar se analisando. Eles pensam o seguinte, se eu começo a descobrir o porquê que eu tenho essa atitude, então eu vou olhando para trás para saber por que eu tenho. Vou me autoanalisar até eu descobrir por que eu sou assim. Quando eu descobrir por que eu sou assim, eu vou mudar. Eu vou ser mudado, transformado. Então você pensa, se eu puder me lembrar onde foi que causou esse problema, então eu vou ser mudado. Aí ele então pensa que uma regressão, uma terapia, pensa que isso vai transformar. Irmãos, isso é obra humana. Isso pode ser feito? Pode sim. Mas se a psicologia pudesse mudar o homem, nós não teríamos presídios cheios, manicômios superlotados. Se a psicologia pudesse mudar o homem, o Senhor Jesus não precisava ter vindo. Alguém está me entendendo? Repito, não estou dizendo que você não possa ir no psicólogo. Eu estou dizendo que, embora a psicologia possa ajudar você, ela não pode transformar você. Só Deus pode transformar o homem. João 17, verso 3. A máxima filosófica é: conheça a ti mesmo. Mas a Bíblia diz o contrário. Olha lá, João 17, verso 3. João 17, verso 3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Essa é a máxima
da palavra de Deus para nós. Que nós possamos conhecer o Senhor. Só podemos ser mudados quando conhecemos a Cristo. Olhar para si mesmo vai produzir mais introspecção, mais depressão, mais desespero, sentimento de incapacidade, de justiça própria, de engano. Psicologia é o homem tentando mudar o homem. Mas a verdadeira mudança só acontece pelo poder do Evangelho. Romanos 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. Eu não sei se é 16 ou 15. Põe o 15, por favor. O 16 mesmo. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o que, queridos? É o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra salvação lá, na minha Bíblia, eu clico nela assim. Quando eu clico, vem a palavra sozo. Sozo significa a salvação do espírito, da alma e do corpo. Esse entendimento é importante, nós temos esse entendimento. No grego, ele mostra que ele não veio nos salvar apenas do inferno, ele veio nos transformar e nos restaurar. Mas a introspecção, ela nos paralisa, e nós ficamos parados. Se nós estamos na carne ou no espírito, aí é o que nós ficamos olhando, se eu estou na carne, se eu estou no espírito, se eu estou correto, se eu não estou. E aí a pessoa quer uma resposta: pastor, é certo ou não? É errado ou não? E aí de repente alguém me pergunta alguma coisa: pastor, é certo ou não fazer tatuagem? É certo, e pode também não ser certo. Porque pode ser certo para algum, mas para você pode não ser. Por que, pastor? Porque eu não sou juiz dos irmãos. Como que eu vou dar direção para as pessoas? Eu sou suficientemente inteligente para entender que você, na verdade, está querendo só me usar como álibi. Porque se eu falo para você fazer e Deus vai te corrigir, você fala assim: não, até que eu nem estava pensando em fazer, mas eu falei com o pastor disse que podia fazer. Quem está me entendendo? Pastor, por que tem pessoas que não conseguem liderar? É porque ela está o tempo inteiro perguntando sobre ela mesma. Se ela fica olhando para ver se ela está em condição. Você sabe, irmãos, eu já fiz vários aconselhamentos e orei por várias pessoas. Mas eu orei por um homem que eu nunca vi mais em nenhuma situação. Nunca vi alguém falando disso. Nunca vi ninguém comentando. Eu orei com um homem que ele se percebia o tempo todo. Ele sabia, ele sentia o passo dele, quantos passos ele estava dando, sabia quantos passos ele dava na casa dele, do banheiro, no quarto dele, ele sabia tudo. Ele falou: pastor, eu sei até quantas respirações eu respiro por dia, eu conto as respirações. Sério? Eu comecei a conversar com ele, começou a me dar uma ruinzeira. Irmãos, isso não é vida não, isso é um inferno astral. Ficar se observando, se olhando, o tempo inteiro, consciente de si mesmo. Quem vive assim, ele fica cansado. E aí parecer ser crente é algo extenuante. Aí então, como que o Senhor Jesus, a maneira que Jesus fala é maravilhosa, né? Jesus diz que para nós herdarmos o reino, nós temos que ser como criança. Tem um bichinho mais tranquilo do que criança? Criança não está nem aí para nada. Criança está preocupada de entrar com o pé sujo em casa, está preocupado se está com a roupa suja, está preocupado se penteou o cabelo, se escovou o dente. Menino não está nem aí de tacar dedo em comida, pegar coisa que caiu no chão. Menino é livre. Jesus disse que você e eu temos que ser como criança, livre dos conceitos, livre do que fala. Fala para a criança assim: você não sabe de nada. Ela fala assim: talvez não sei não, mas eu já sei o tanto que eu preciso para viver na minha vida hoje, tá bom. Ela vai ficar chateada porque falou que eu não sei, agora eu estou sentida com isso, eu estou sentido com isso. Criança não tem isso, está preocupado.
Eu peguei o Miguel, que o Miguel fica brincando com a Isabela, e chama, Bela, Bela. E aí ontem, a Isabela não estava lá, eu peguei ele, levei ele lá em casa, que estava chamando a Isabela. Chegou lá, Bela, numa paixão para a Isabela, viu uma bola roxa, esqueceu a Isabela, pegou a bola roxa e foi embora. Ele pensou, muito melhor que a Isabela isso aqui. Tem tanto de bola, mas uma bola roxa foi sobrenatural para ele. Eu fiquei pensando, nós temos que ser desse jeito mesmo. Tranquilo, está solto, livre, não está preso em conceitos. Quem está me entendendo? Não fica se vasculhando. É livre, aleluia. É livre, serve a Deus com alegria. Deus é Deus alegre, é Deus feliz, é Pai de amor. Então eu ando debaixo da paternidade dele também da mesma maneira. Oh, Deus bom. Pastor, o senhor está dizendo que nós devemos ignorar quando tem algo errado conosco? Não, claro que não. Oh, irmãos, como que eu falaria para você da graça de Deus para que você pudesse ir para o pecado? Você veio de lá. O Senhor diz que alguém que volta ao pecado é como a porca que volta para a lama. É como o cão que volta a comer o seu próprio vômito. Ele está mostrando, o pecado é vômito, o pecado é lama, e ele está dizendo, nós não devemos voltar. Por que eu vou voltar? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero mostrar para você é que você não precisa ficar preocupado de ficar se sondando, não, porque o Espírito Santo que está em você vai falar com você, vai mostrar para você, vai te direcionar a caminhar em santidade, aparecer com Ele. O Espírito Santo colocou algo em mim, em você, chamado consciência espiritual. Irmão, não tem como. Olha o que está escrito em Salmo 139, verso 23 e 24. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu vês se há em mim algum caminho mau, e o Senhor me guia pelo caminho eterno. Quem está me entendendo? Agora, quem é cheio de justiça própria, quem não conhece, a oração dele é o seguinte: eu me sondo, eu me conheço, eu vejo se há em mim algum caminho mau, eu me guio pelo caminho eterno. Desvirtua a verdade de Deus. Aqui diz que é o Espírito Santo dentro de você que guia você. Oh, Deus bom. Pastor, mas a palavra de Deus não diz, nós não lemos aqui, que nós devemos nos examinar a nós mesmos antes de participar da ceia? Sim, disse. Mas Paulo em nenhum lugar diz que nós nos examinamos segundo o nosso conceito, a nossa justiça própria. Então Paulo não está dizendo aqui que você vai fazer um exame psicológico de você. Ele está dizendo que você vai ouvir o Espírito, deixar o Espírito te guiar, deixar o Espírito mover na sua vida, ser guiado pelo Espírito. Alguém pode dizer aleluia? Esses irmãos da igreja de Corinto, eles ficavam bêbados até no dia da ceia. Você consegue imaginar algo assim? Ah, Deus bom. Aí Paulo então diz no verso 1 Coríntios 11, 26, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo diz, porque por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. E como eu falei, esse comer indignamente está falando da maneira de participar da ceia, sem discernir a ceia. Mas às vezes nós interpretamos errado, e como nós interpretamos errado, então nós criamos um problema. Eu me lembro quando eu era adolescente, tem muito tempo isso. Eu participava do culto, e a ceia era nos cálices de vidro. Eu me lembro que as pessoas serviam a ceia, e aí chegava perto de alguém, alguém falava, hoje não. Todo mundo achava que é isso, isso é um homem muito santo, ele cometeu alguma coisa, ele fez qualquer coisa, ele chutou uma bola lá no meio do caminho, e hoje não. Parecia tão piedoso, ele estava dizendo,
Cristo não tem poder para perdoar os meus pecados, então eu não posso tomar a ceia. Estava ofendendo Cristo. Ele estava desvalorizando o que Cristo fez. Ele estava dizendo, não sou digno. É óbvio, ele não é digno, mas ele pode. Tem um texto em Apocalipse, vou ler esse texto com vocês, Apocalipse 5, maravilhoso. A Bíblia diz, Apocalipse 5, verso 3. Olha o que está escrito aí. Ora, no céu, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João está dizendo, João dizendo, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Não era só abrir, não podia nem olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou ele está dizendo o seguinte, João, pode ter certeza, ninguém, descendente de homens do primeiro Adão são dignos, mas Jesus, o Rei dos Reis, ele morreu, ressuscitou, e ele é digno. Quem está me entendendo? Ninguém é digno, nenhum de nós é digno. Inclusive esse desejo de merecer a bênção, esse desejo de ser digno, é um estilo lá dentro do Velho Testamento. Eu estou chegando na parte final da palavra, mas a parte mais importante da palavra. Aconteceu um fato verídico na igreja da pastora Márcia, esposa do pastor Luiz. Ela conta que estavam servindo a ceia com esse copinho de vidro, e uma irmã suada, talvez não tinha ar-condicionado, e a irmã estava suada, ela pegou o copinho, e o copinho escorregou da mão dela, e o copinho caiu no chão. Alguém já disse, isso foi um anjo que derrubou da mão dela, estava em pecado. Virou um bafafá, que todo mundo já queria saber que pecado que estava. Sabe o que aconteceu a partir daí? Todo mundo segurava com as 2 mãos e 4 dedos. Nunca mais anjo derrubou nada. Conceito errado. Sério, verídico. É como se estivesse falando, quero ver um arcanjo. Pode vir arcanjo que não derruba aqui. Não derruba mais não. Ô irmãos. Oh Deus bom. Perdeu o sentido da ceia. A ceia parece que se tornou algo para acusar as pessoas. Para nós terminarmos, amados. Na nova aliança, o Espírito não precisa mais convencer o crente a respeito do pecado. Não precisa. Nós já nascemos de novo. E o nosso espírito agora possui uma função que eu falei para você, chamada consciência, a consciência espiritual. Todo crente possui uma consciência em seu espírito. Vou provar para você algo que talvez você nunca tinha percebido. Quando você pergunta a alguém se você deve ou não tomar aquela decisão, é porque você não tem certeza. Falta de certeza é falta de fé. Então você quer agir sem fé, por isso você está perguntando para alguém te ajudar. Como você está querendo agir sem fé, então Deus não está nisso, então nem faça. Se você não tem certeza, não faça. Normal. Por isso você está em dúvida, por isso você perguntou. Então, o Espírito Santo, ele age no nosso espírito, ele age falando conosco, ele age nos dirigindo. Ele está trabalhando hoje, nos convencendo que nós fomos feitos filhos de Deus. Contei para os irmãos hoje de manhã, vou contar para você, que eu sempre falei que o diabo fala na primeira pessoa, é verdade. Mas eu descobri algo a mais. O Espírito Santo também fala na primeira pessoa. Porque o Espírito Santo e o meu espírito tornou um só espírito. Então quando o Espírito Santo fala, é o meu espírito falando. E ele está convencendo, está dentro de nós, nos convencendo que nós somos filhos de Deus.
Não, pastor, mas eu já li um texto em João 16, verso 8. Abre para mim, fazer um favor. Lá diz que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado. O senhor está pregando errado, pastor. Então, ele vem nos convencer do pecado e ele tem que mostrar qual é o nosso pecado, porque não fala isso lá. Fala, não fala, fala, não fala. Então não fala, pastor. João 16, verso 8. Quando ele vier, ele quem, querido? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado. Duas coisas. Ele não vai convencer os filhos de Deus. Ele vai convencer os não filhos de Deus. E não é dos pecados que eles cometem. É do pecado. E na Bíblia, quando fala do pecado, está falando singular, ele está falando do pecado de Adão. É o pecado da origem. É o pecado original. Ele não está falando que ele vem convencer você do pecado. Ele está convencendo quem precisa de ser convencido do pecado. Quando você não é filho, quando você não era filho ainda. Agora o que o Espírito Santo faz hoje é nos convencer que nós fomos feitos filhos de Deus. Fomos justificados por fé, não por bom comportamento ou justiça própria, ou então uma autoanálise, uma auto-introspecção. É o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo, ele é o seu ajudador. Ele não é o seu acusador. O diabo é o seu acusador. Eu estou preparando uma palavra para mostrar para você que o diabo nem mesmo mais trabalha em cima de nós ou lutando contra nós. Ele usa a lei para nos acusar. Ele usa o decálogo de Moisés para nos condenar. É a maneira dele agir. Então, o Espírito Santo, não use essa palavra nunca mais, irmão. O Espírito Santo me incomodou. Quem incomoda é enjoado. Que incomodando, que barulho, que isso. Ah, nem. O Espírito Santo não incomoda. O Espírito Santo, ele te orienta, ele te ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Glória a Deus. Ele não é um sujeito implicante que veio para nos atormentar. Ele veio para te dar paz. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos de Jesus estavam trancados dentro da casa, depois da morte e ressurreição de Jesus. E eles estavam com medo, porque as pessoas estavam tramando para destruir e exterminar a suposta seita do Cristo. Então estava um tumulto. O seu mestre, o líder já tinha sido morto. Então eles estavam temendo que o exército romano e aqueles homens de Israel, os sacerdotes de Israel, pudessem fazer uma estratégia vamos matar todo mundo. E eles estavam amedrontados, presos dentro da casa, atormentados, assustados. Eu acho maravilhoso. Jesus chega, eles estavam com medo, a Bíblia Sagrada diz. Com medo. E Jesus entra dentro da casa, maravilhoso, né? Jesus entrou dentro da casa sem abrir a porta. Uau! Tomou cientistas que fica querendo fazer, como é que é o nome daquela transporte, o teletransporte, né? Jesus fez. E a Bíblia Sagrada diz que ele se pôs no meio deles. Agora tem algo precioso, irmãos. Jesus chegou, qual a primeira palavra que Jesus falou para ele? Eles estavam com medo. Qual a primeira palavra que Jesus falou para ele? Paz seja convosco. Não é maravilhoso isso? Eles estavam com medo. Medo de quê? Medo da acusação, medo da condenação. Medo. E ele chegou e disse, paz seja convosco. Estou preparando uma palavra também falando sobre os medos do ser humano, é muito boa. E aí, quando ele falou, paz seja convosco, é interessante, sabe o que ele fez? Ele disse, paz seja convosco. E mostrou o lado e as mãos para o povo. Só isso, ninguém pediu para ver, ninguém pediu, deixa eu ver isso. Não, diz, paz seja convosco. E mostrou as mãos e mostrou do lado. O que significa isso? Ele está dizendo, filhos, pode ficar em paz, eu já paguei o preço.
Está aqui, ó. Está aqui a certeza. Eu já paguei o preço por vocês. O preço já foi pago. Amém, queridos? Hoje é de graça para nós, mas custou muito caro para Ele. Ele pagou o preço. Esse entendimento da ceia muda tudo. Ele veio para nos dar paz. Agora eu sei por que alguns irmãos, eu entendo, alguns irmãos ficam confusos. Porque se o Pai nos ama, mesmo quando pecamos, por que nós precisamos parar de pecar, pastor? É uma lógica, né? Ainda que natural. Então, vocês precisam na verdade, de compreender que Deus ama a todos. Diga, Deus ama a todos. Mas Jesus não tem prazer em todos. Ele ama a todos, mas Ele não tem prazer em todos. Só que isso, eu preciso de 40 minutos para pregar, e não vou falar isso hoje. Vou falar numa próxima ministração. Vamos ficar de pé. Ele ama a todos, mas não agrada de todos. E não são todos que agradam a Ele. E aí Ele diz que há diferença. O que agrada a Ele, Ele chama de vencedor. Mas eu quero celebrar ou ministrar a ceia com vocês. E nós vamos orar hoje a oração dessa palavra quando nós formos orar, quando formos participar da ceia. Quero partir para o momento da ceia. Mateus 26, pedir para o irmão abrir, por favor. Mateus 26, verso 26. Relatando a ceia, a última ceia do Senhor. Enquanto comiam a ceia, obviamente, tomou Jesus um pão. Estavam comendo o pão e o vinho. Jesus tomou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor. Derramado em favor. Diga, derramado em favor. Em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi orar. Jesus aqui diz que Jesus, Ele mesmo falou que que o corpo dele, o sangue dele, era dado em favor, para que você e eu pudéssemos usufruir do favor de Deus. Você e eu não merecemos, mas Ele se entregou em nosso favor, para que pudéssemos poder participar da ceia do Senhor, termos comunhão no corpo. Houve um dia em que o Cordeiro Santo, sem defeito, por amor a nós, Ele tomou o nosso pecado e se entregou na cruz. Ali na cruz Ele levou tudo. Ele assumiu o preço. Horas antes Ele fez uma aliança com os discípulos. E agora Ele vai para a cruz para confirmar a aliança que Ele fez, para pagar o preço pela aliança. Como eu falei, os apóstolos estavam nos representando. Eles são a porta de entrada no Evangelho. Ali na ceia, Jesus entra em aliança, e na cruz Ele paga o preço por esta aliança.
preço muito alto. Hoje a sua salvação é pela graça, é de graça, mas foi muito cara para o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos valorizar, sim, o que Jesus fez. Valorizar a ceia, porque a ceia é um memorial que nos remete para o mundo espiritual, nos fazendo ter revelação e luz de que Jesus morreu por nós, se deu por nós. Vou pedir para que os irmãos possam pegar os elementos da ceia, o pão e o vinho. Aleluia. Hoje você vai agradecer ao Senhor o que Ele fez você digno. O sacrifício dele na cruz te comprou. Irmãos, você e eu estávamos sendo vendidos como escravos lá na praça. Jesus então chegou e nos comprou. Quando ele nos comprou, ele não perguntou o que você fez. Ele não perguntou qual que é a dívida. Ele pagou toda a dívida. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou o escrito de dívida que era contra você e escreveu embaixo dele: pelo meu sangue está pago. E ele pegou essa carta de alforria e deu para você. Mas ele não deu para você para que você pudesse pensar que você é dono de você. Paulo diz que nós não somos donos de nós. Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele deu para você para que você pudesse dizer para ele: Senhor, reconhecer nele: Senhor, o Senhor me amou primeiro. O Senhor me chamou, eu estava perdido, eu estava em pecado, eu estava impuro, eu era um pecador, o Senhor me fez filho. Toma de volta essa carta, porque eu vou servir o Senhor pela eternidade. Não só aqui na terra, mas pela eternidade, porque não existe nenhum homem, nenhum dono, nenhum Senhor tão bom como o Senhor. Às vezes as pessoas pensam que Deus salvou a vida deles para eles viverem a vida deles. Se você foi salvo e vive a vida sua como você quer, você só recebeu Jesus como Salvador. Você foi livre do inferno, mas você não experimentou o que Deus tem para você. Deus tem para você aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Receba Jesus e assuma Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você está no nosso meio, tem tanto tempo, não se batizou. Você sabe por que você não se batizou? Porque você não teve uma experiência ainda com o seu Deus. Quando você tiver uma experiência com o seu Deus, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o que Paulo e as pessoas faziam: pedir pelo batismo. Pedir para assumir a sua identidade de filho de Deus. Oh, irmãos, o Senhor Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Nós precisamos de fato discernir que o sacrifício dele na cruz
nos deu vida nova no espírito, na alma, no corpo. Hoje, quando você for comer, participar do pão e do vinho, você vai participar com esse entendimento, com ações de graça. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me fez filho. O Senhor me chamou, me comprou. Obrigado porque o Senhor me salvou. E hoje, Deus, eu quero mais do que ter o Senhor como Salvador, eu quero ter a Ti como Senhor da minha vida. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor Jesus bate na porta da igreja de Laodiceia, a igreja que não tinha Jesus, ou não tem Jesus como Senhor, mas somente como Salvador. Ele bate dizendo: se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: se você abrir, se você der liberalidade, legalidade, autonomia para mim, porque Deus não nos quer como seres que respondem de forma automática como robô, seres autômatos. Deus quer filhos, quem está me entendendo? Ele diz: se você abrir a porta do seu coração, quem é que é filho de Deus e Jesus está do lado de fora do coração dele, pastor? Quem é filho de Deus e recebeu somente Jesus como Salvador, ele é salvo, ele é filho de Deus, mas ele não tem ele como Senhor da vida dele, como aquele que guia a vida dele em tudo, que é guiado pela vida dele, pelo poder dele, pela palavra dele. E ele disse: se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. O que significa isso? Jesus está dizendo: eu vou entrar na sua casa, na sua vida, e dentro de você vai ter a mesma coisa que tem dentro de mim. Isso é cear junto, é ter a mesma coisa dentro de nós. Oh Espírito Santo, hoje você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso avançar um pouco mais. Eu preciso de reconhecer a Ti como Senhor da minha vida. E eu estou aqui hoje para Te dar graças por esse poder do Senhor. Vamos orar juntos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Deus, orando com ações de graça. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por ter me feito filho. Obrigado por ter me transportado das trevas para a luz. Obrigado por ter me chamado. Não fui eu que me apresentei, foi o Senhor que me chamou. Eu reconheço o teu chamado. Eu sou uma ovelha que ouviu a voz do seu Senhor. Eis-me aqui, Deus, para ouvir a tua voz, para caminhar naquilo que o Senhor tem para mim caminhar, para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, para praticar a vida cristã que o Senhor me chamou a praticar. Eis-me aqui, Senhor, com ações de graça, Deus, pelo sacrifício de Jesus, por ter me dado Jesus, por ter me comprado, por ter me recebido, por ter me justificado. Oh Deus, Pai, hoje ao tomarmos a ceia, que cada um de nós possamos ter experiência com o corpo e o sangue, experiência com a vida de Deus que passa entre nós, que flui nos relacionamentos, como igreja. Oh Deus, aleluia.